Oi, gente, tudo bom? Professor Manuel na área, bem-vindos às nossas aulas. Pessoal, eu vou fazer uma série de vídeos para vocês sobre cinemática. Nesses vídeos a gente vai estudar introdução à cinemática, o movimento MRU, o movimento MRUV, o lançamento, queda livre, gráficos, vai ter toda uma sequência, tá bom? É importante que você assista esses vídeos sempre na ordem correta, tá? Na aula de hoje a gente basicamente vai falar de uma introdução à cinemática. Eu vou apresentar para vocês algumas grandezas, alguns tópicos que a gente vai usar em todas as aulas daqui para frente. Por isso que é importante essa aula, tá bom? Ela vai te dar a base para tudo daqui para frente. Vamos começar olhando aqui no meu tablet. Então, pessoal, vamos lá. Considere esse exemplo daqui. Eu vou ter uma pista, que é onde o fenômeno vai acontecer. Tá meio torta, mas finge que ela tá reta, tá? Você pode estar localizado em qualquer lugar dessa régua, dessa pista. Só que a gente precisa de um sistema de referências para a gente saber se você está mais para a direita, mais para a esquerda, tá bom? Imagina que a gente tem uma régua. Olha essa régua aqui. As réguas que você conhece normalmente, elas têm o zero numa das extremidades, aí as marcações vão aumentando para o outro lado. Aqui vai ser a marcação 1, aqui a 2, a 3 e assim por diante. Aqui a gente vai fazer um esquema diferente. O nosso zero vai estar sempre no meio. Então é como se a gente tivesse uma régua bem aqui. E o nosso zero, a origem, estaria no meio. Aí para a direita a gente vai ter as marcações positivas. E para o outro lado a gente vai ter as marcações negativas, tá bom? A gente vai pegar essa segunda régua daqui e desenhar essas posições em cima da nossa pista. Então olha só. Aqui eu vou ter o 0, aqui eu vou ter o 1, o 2, o 3. Por outro lado, eu vou ter as marcações negativas. Tudo bem? Acompanha comigo. Você está em cima de alguma dessas posições. Vamos supor que você está na origem do nosso sistema de coordenadas. Você está em cima do 0. Você poderia muito bem estar em cima do 4. Você poderia também estar em cima do menos 2, em qualquer lugar. Você também poderia estar aqui, ó, entre 1 e 2. Esse daqui seria o 1,5 metros, tá bom? Não é porque eu não coloquei o número que não existe uma posição. Qualquer posição aqui vai ter um número associado. Esse número pode ser inteiro ou quebrado, tá bom? Esse lugar onde você está em cima, a gente vai chamar de posição. Ok? A nossa posição vai ser representada por uma letra, e essa letra é o S. Tudo bem? Agora imagine o seguinte, você vai sair desse zero e você vai andando até chegar na posição 2. Você teve um deslocamento. Perceba aqui que sempre que você tiver um deslocamento, você vai ter a sua posição inicial, que é da onde você saiu, e você vai ter a sua posição final, que é aonde você chegou. Isso é muito importante. A gente vai usar isso para fazer as contas. Então, a nossa posição vai ser dividida entre posição inicial, que é representada por um S seguido de um zero bem pequenininho aqui, e a gente vai ter a nossa posição final, que é só um S mesmo, tá bom? Gente, você notou que tem uma distância entre a posição inicial e a minha posição final? Essa distância a gente vai chamar de deslocamento. O que é o deslocamento, então? O deslocamento vai ser o tamanho do caminho que você andou. Beleza, galerinha? Então vamos lá, vamos aprender a calcular o deslocamento. Nesse exemplo que eu dei, eu saí da posição 0 e cheguei na posição 2. Qual que foi o meu deslocamento? Foi 2 metros. Era muito fácil. Você chegou aqui e contou 1, 2. Legal. Mas vamos mudar esse cenário. Vamos supor que eu saí da posição menos 1, certo? E cheguei na posição 1. Qual foi o meu deslocamento? Foi 2 também, né? Você pode só ter contado aqui a distância. 1 metro, 2 metros. Nesse exemplo foi muito fácil você bater o olho e calcular. Só que nos exercícios ele pode te dar uma distância de, sei lá, 1000 metros.
1.500 metros, uma distância que fica impraticável você contar. Então, um jeito que a gente utiliza para calcular, para mensurar esse deslocamento, é você pegar a última posição e subtrair da posição original. Então, olha só, o nosso deslocamento pode ser calculado por... O nosso deslocamento vai ser calculado pela posição final menos a posição inicial. Ou, utilizando a forma convencional, a gente tem que a posição final é o nosso S, menos a posição inicial, que é o S0, tá bom? Gente, tá vendo essa notação, final menos inicial? A gente vai usar isso em física o tempo todo. Sempre que a gente quer mensurar o quanto que uma grandeza mudou, é só você pegar o tamanho dela no final da marcação e subtrair do valor dela inicial, certo? Isso a gente chama de variação. Na matemática e na física, a variação de qualquer coisa é representada por um triângulo. Olha aqui. Esse triângulo aqui a gente chama de delta, significa variação. Como que a gente escreve ele? Você sempre vai colocar o delta e em seguida você vai colocar a grandeza que está variando. Nesse caso daqui, a grandeza não é o nosso deslocamento, então vai ser delta e a letra que representa o deslocamento, delta S, tá bom? Sempre que eu estiver falando de delta S, eu estou falando de deslocamento. Então, essa é a formulazinha que a gente vai usar para calcular o deslocamento de um móvel em algum trajeto. Uma segunda grandeza que a gente vai trabalhar vai ser o tempo. Vamos usar um exemplo semelhante ao do quadro passado. Aqui eu tenho uma pista com várias marcações. Marcação 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos supor que originalmente você está em cima da posição 1. Vamos fazer diferente, vai. Ok? Se isso aqui é da onde você vai sair, essa posição é a sua posição original. Vamos supor que no seu dedinho aqui você tem um relógio na função cronômetro. Ele está marcando 0. Sempre que você liga um cronômetro, ele sai do 0 e começa a marcar 1, 2, 3, assim por diante. Sempre que você está parado, o seu relógio está marcando um instante inicial. Olha a anotação, hein? T0, instante inicial. O instante inicial vai ser sempre 0 segundos. Beleza? Você começou a andar. Quando você dá o primeiro passo, você liga o seu relógio e ele começa a marcar o tempo. Você está andando e ele está marcando. Você está andando e ele está marcando. Quando você chegou no seu destino final, que vamos supor que é 4 metros, você desligou o seu relógio. Ele pode ter marcado qualquer tempo que for. Vamos fingir para esse exemplo que ele marcou 4 segundinhos. Então esse é nosso tempo final. Então a gente pode dividir nosso tempo em inicial e final. Certo? Com essas duas informações, a gente consegue calcular a variação do nosso tempo, ou seja, o tempo total que aconteceu o nosso deslocamento. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Substituindo os valores, a gente vai ter o tempo final menos o inicial. Ou seja, a nossa variação do tempo foi 4 segundinhos. Pessoal, vamos falar agora das unidades dessas duas grandezas. Vamos voltar no quadro passado para voltar a falar do deslocamento, ou posição. Nesse meu exemplo, eu usei a posição em metros. Só que a gente poderia ter usado em vários outros sistemas de unidades. A gente podia ter usado em centímetros, em milímetros, em quilômetros, certo? Todos eles estão corretos. Só que para não ter problema na hora de fazer as contas, dentre eles, o Sistema Internacional de Medidas vai falar para a gente que a gente tem que usar sempre em metros, tá ok? Então, se no exercício ele te der alguma outra unidade, você converte sempre para metros. Tudo bem? Vamos agora para o outro quadro para falar do tempo. Gente, o tempo pode ser medido, vamos lá, em segundos, em minutos, em horas, em dia, semana, ano e por aí vai.
A tabelinha do SI, do Sistema Internacional, diz pra gente que a gente tem que usar o tempo sempre em segundos. Então, se ele te der em alguma outra dessas unidades, a gente vai sempre converter para segundos. Então, vamos anotar isso para ficar oficial. Para você converter, é só fazer em geral uma regra de 3, tá? Digamos que eu quero saber quantos segundos tem uma hora. Olha só. Eu quero saber quantos segundos há em uma hora. Vamos lá. Eu sei quantos segundos tem nessa hora? Talvez não. Mas eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, olha só. 1 minuto equivale a 60 segundos, certo? Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, x segundos. É só multiplicar cruzado. X é igual a 60 vezes 60. Isso aqui vai dar 3.600 segundos. Se ele tivesse te pedido quantos segundos tem um dia, eu já sei que isso aqui é a quantidade de uma hora, né? Então, vamos lá. Eu sei que um dia tem 24 horas. E eu acabei de fazer aqui a conta que uma hora tem 3.600 segundos. Então, vamos pegar isso aqui e descobrir quantos segundos tem em um dia. Multiplica cruzado. Eu vou ter que... Vamos mudar a variável. Agora eu vou chamar de y. É só fazer 3.600 vezes 24. Isso aqui vai dar 86.400 segundos. Plantou a dúvida? Faz sempre essa regrinha. Vamos falar agora de movimento. Vamos refazer aquele desenho. Eu tenho uma pista e eu tenho várias marcações. Aqui é a posição -1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos supor que originalmente eu estou aqui em cima da posição 1 e o meu relógio está marcando 0 segundos. Beleza? O que vai acontecer? A gente vai ligar o nosso relógio. Vamos supor que 1 segundo depois, o nosso instante vai ser 1 segundo. Qual vai ser a sua posição? Vamos supor que você não saiu do lugar. Então, a sua posição vai continuar sendo de 1 metro. Legal. Passou mais 1 segundo. Seu novo instante vai ser 2 segundos desde o início da contagem. A sua posição continua sendo 1 metro. Passou mais 1 segundo. Você está na mesma posição. Opa, tá tendo movimento aqui? Não. Por quê? A gente sempre fala em movimento em relação a alguma coisa. Por exemplo, nesse caso, eu poderia estar andando em relação à posição 1, certo? Mas eu também poderia estar andando em relação a algum amigo que está andando junto comigo. São casos distintos. Para esse caso daqui que eu estou trabalhando, tá vendo que com o passar do tempo, a nossa posição não foi alterada? Sempre que com o passar do tempo a posição não se altera, a gente está falando que não está acontecendo deslocamento. Mas pode acontecer outra coisa, pessoal. Com o passar do tempo, você pode se afastar dessa posição. Não importa se você está se afastando para a direita ou para a esquerda, tá? Então, se com o passar do tempo, digamos que o tempo inicial, 0 segundos, a sua posição era a posição 1 metro. Aí passou 1 segundo. Você estava na posição 2 metros. Passou mais 1 segundo. Você estava na posição 2 metros. Mais 1 segundo. Posição 3 metros. Opa, eu errei aqui. Aqui era para ser S. Tá vendo que com o passar do tempo você está se afastando da sua posição original? Então, nesse caso, está acontecendo um deslocamento, tá bom? Se você reparar, aqui está acontecendo um movimento especial. Em intervalos de tempos iguais, ou seja, a cada intervalo de tempo correspondente a 1 segundo, você está se afastando da posição em 1 metro. Mais intervalo de tempo de 1 segundo. Opa, 1 metro. 1 segundo.
1 metro. Ou seja, em intervalos de tempos iguais, você está percorrendo distâncias iguais. Sempre que isso aqui acontece, a gente fala que você está se movendo com um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Só que você poderia ter se afastado de forma diferente. Assim, ó. No instante inicial, o tempo era 0 e a sua posição era 1 metro. O que aconteceu? Passou um segundinho. Vamos supor que a sua posição nesse instante era 2 metros. Passou mais um segundinho. Vamos supor que aqui a sua posição agora era 4 metros. Opa, passou mais um segundo. A sua posição era 8 metros e assim por diante. Tá vendo que o intervalo de tempo aqui tá igual? 1 segundo. Entre esse instante e esse instante, a gente tem 1 segundo. Entre esse instante e esse, 1 segundo. Entre esse e esse, 1 segundo. Mas olha só, entre esse instante e esse instante, qual foi o deslocamento que ele teve? De 1 metro, não é? Tá. Entre a posição S1 e S2, qual que foi o deslocamento dele? Opa, já foi diferente, já foi 2 metros, aumentou. E da posição 2 até a posição 3, foi 4 metros, aumentou mais ainda. Então, se você reparar, nesse caso, em intervalos de tempos iguais, ele está percorrendo distâncias diferentes. Essa distância ela pode aumentar ou ela pode diminuir, tá bom? Quando isso acontece, a gente fala que você está em um movimento retilíneo uniformemente variável, tudo bem? A gente vai ter uma aula exclusiva para o MRU e uma para o MRUV, tudo bem? Na próxima aula a gente vê mais. Adeus, pessoal. Abraço.